Então hoje, nesse domingo, nós vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita no capítulo, na divisão Madhya Lila, capítulo 21. O capítulo é a opulência e a doçura do Senhor Sri Krishna. O resumo do capítulo é o seguinte: Sri Bhaktivinoda Thakura faz o seguinte estudo sumário do 21º capítulo. Neste capítulo, Sri Chaitanya Mahaprabhu descreve em toda a plenitude Krishna Loka, o céu espiritual, o oceano causal e o mundo material, o qual consiste em inúmeros universos. Em seguida, Sri Chaitanya Mahaprabhu descreve a audiência que o Senhor Brahma teve com Krishna em Dwarka e como Brahma teve seu orgulho espezinhado pelo Senhor. Há também uma descrição de um dos passatempos de Krishna como Brahma. Neste capítulo, o autor do Chaitanya Charitamrita apresenta alguns belos poemas sobre os passatempos de Krishna e sobre a superexcelência e sobre a superexcelente beleza de Krishna. No restante do capítulo, descreve-se nossa relação íntima, sambandha, com Krishna. Vamos entrar então no capítulo, verso 1. Prestando minhas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, deixai-me descrever uma partícula de sua opulência e doçura. Seu valor para uma alma condicionada caída, desprovida de conhecimento espiritual, é inestimável, e ele é o único refúgio daqueles que não conhecem a verdadeira meta da vida. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Acharya, todas as glórias a todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: todas as formas transcendentais do Senhor encontram-se no céu espiritual. Embora elas presidam os planetas espirituais naquele domínio, não há como contar todos esses planetas Vaikuntha. Segundo se descreve, a largura de cada planeta Vaikuntha são 20 quilômetros multiplicados por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil e por 10 milhões. Em outras palavras, cada planeta Vaikuntha expande-se além de nossa capacidade de mensuração. Todo planeta Vaikuntha é muito grande e cada um é feito de bem-aventurança espiritual. Todos os habitantes são associados do Senhor Supremo e têm opulência plena como o próprio Senhor. É assim como todos eles se relacionam. Como todos os planetas Vaikuntha localizam-se num determinado canto do céu espiritual, quem é capaz de medir o céu espiritual? A configuração do céu espiritual é comparada a uma flor de lótus. A região mais elevada de tal flor chama-se verticilo, dentro do qual está a morada de Krishna. As pétalas da flor de lótus espiritual consistem em muitos planetas Vaikuntha. Cada planeta Vaikuntha, pelo pleno de bem-aventurança espiritual, tem opulência e espaço completos, e em cada um deles habitam as encarnações. Se nem mesmo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva podem avaliar o comprimento e a largura do céu espiritual e dos planetas Vaikuntha, como podem as entidades vivas comuns sequer imaginar que venha a ser isso? Ó grandioso Supremo, ó Suprema Personalidade de Deus, ó Superalma, Senhor de todos os poderes místicos, vossos passatempos acontecem continuamente nestes mundos, mas quem pode avaliar onde, como e quando utilizais vossa energia espiritual para realizar vossos passatempos? Ninguém pode entender o mistério dessas atividades. Significado. Este verso é citado do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 14, texto 21. Continuando, verso 10. As qualidades espirituais de Krishna são também ilimitadas.
Grandes personalidades como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e os 4 Kumaras não podem apreciar as qualidades espirituais do Senhor. Pode ser que, oportunamente, os grandes cientistas sejam capazes de contar todos os átomos do universo, todas as estrelas e planetas do céu e todas as partículas de neve. Mas quem, dentro deles, pode enumerar as ilimitadas qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus? Ele vem à superfície do globo para o benefício de todas as entidades vivas. Significado: este verso é citado no Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 14, verso 7. Se nem mesmo o Senhor Ananta, que tem milhares de cabeças, conseguiu chegar até o fim das qualidades transcendentais do Senhor, muito embora esteja continuamente decantando-as, que dizer então do Senhor Brahma? Se eu, o Senhor Brahma, e teus irmãos mais velhos, os grandes santos e sábios, não podemos compreender os limites da personalidade suprema de Deus, que é pleno de diversas energias, quem mais poderá entendê-los? Embora cante constantemente sobre suas qualidades transcendentais, o Senhor Shesha, de 1000 capelos, ainda está por chegar ao fim das atividades do Senhor. Significado: este verso, falado a Narada Muni, é do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 7, verso 41. Se nem mesmo o próprio Senhor Krishna pode encontrar o limite final de suas qualidades transcendentais, sendo que, na verdade, ele próprio sempre está ávido por conhecê-las, que dizer então de Anantadeva? Meu Senhor, sois ilimitado. Nem mesmo as deidades predominantes dos sistemas planetários superiores, incluindo o Senhor Brahma, puderam encontrar vossos limites. Nem mesmo vós pudestes determinar o limite de vossas qualidades. Como átomos no céu, existem inúmeros universos com 7 coberturas, orbitando em seu devido tempo. Todos os peritos na compreensão védica buscam-vos, eliminando os elementos materiais. Dessa maneira, pesquisando sem parar, chegam à conclusão de que tudo se completa em vós, portanto sois o refúgio de tudo. É esta a conclusão de todos os peritos védicos. Significado: este verso do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 87, verso 41, é corroborado pelo Bhagavad Gita 7.19. Bahunam janmanam ante janavanman prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que atinge o verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. Semelhante grande alma é muito rara. Após buscar a verdade absoluta por todo o universo, acadêmicos eruditos e pessoas peritas nos Vedas não conseguem alcançar a meta última. Dessa maneira, eles chegam a Krishna. Num debate sobre a verdade absoluta, sempre existem muitos prós e contras. O propósito de tais argumentos é fazer com que os debatedores cheguem à conclusão correta. Tal argumentação geralmente é conhecido como neti-neti. Isto não, aquilo não, até que se chegue à conclusão correta. O processo de pensar, isto não é a verdade absoluta, aquilo não é a verdade absoluta, continuará. Ao chegarmos à conclusão correta, aceitaremos a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como a verdade final. Continuando. Mesmo com todos os argumentos, lógica e processos negativos ou positivos, quando o Senhor Sri Krishna esteve presente em Vrindavana como a Suprema Personalidade de Deus, ninguém pôde encontrar o limite de suas potências, estudando suas características e atividades. Em Vrindavana, o Senhor criou todos os planetas materiais e espirituais num instante,
Na verdade, todos eles foram criados juntamente com as deidades predominantes. Não ouvimos sobre tais coisas maravilhosas em parte alguma. Basta ouvirmos esses incidentes para que nossa consciência revolva-se e limpe-se. Significado: quando o Senhor Krishna esteve presente na Vrindavana terrestre, o Senhor Brahma, tomando-o por um vaqueirinho comum, quis testar-lhe a potência. Por isso, o Senhor Brahma roubou todas as vacas, bezerros e vaqueirinhos de Krishna, e, valendo-se de sua energia ilusória, escondeu-os. Ao perceber que Brahma lhe roubara as vacas, bezerros e vaqueirinhos, Krishna imediatamente criou muitos planetas materiais e espirituais na presença do Senhor Brahma. No instante, manifestaram-se vacas, vaqueirinhos, bezerros e vaikuntas ilimitados, todos expansões da energia espiritual do Senhor. Como afirma o Brahma Samhita, Ananda Chimayarasa Pratibhavitabhir. Krishna criou não apenas toda a parafernália de sua energia espiritual, como também ilimitados universos materiais com ilimitados Brahmas. Todos esses passatempos, descritos no Srimad Bhagavatam, purificam nossa consciência e só assim poderemos realmente compreender a verdade absoluta. Os planetas espirituais no céu espiritual chamam-se Vaikunthas e cada um deles tem uma deidade predominante, Narayan, com um nome específico. De modo semelhante, no céu material existem inúmeros universos, cada um dos quais é dominado por uma deidade específica, ou seja, um Brahma. Krishna criou simultaneamente todos esses planetas Vaikuntha e universos no instante de regresso de Brahma. A palavra Avaduta significa errante, revolto, móvel, absorto, derrotado. Em algumas versões do Chaitanya Charitamrita disse Yahara Shravane Chittamala Hayadhuta. Ao invés da palavra Avaduta, usam-se palavras Hayadhuta, que dão a entender que o coração ou a consciência se purificam. Com a consciência limpa, podemos compreender quem é e o que é Krishna. O Bhagavad Gita 7.28 também confirma isto. Yesham tuanta gatam papam jananam punyakarmanam tedvando amorha nirmukta bhajante mandrida vrataha. Pessoas que agiram de maneira piedosa, tanto em vidas passadas quanto nesta vida, cujas ações pecaminosas estão completamente erradicadas e que se livraram da dualidade da ilusão, prestam-me serviço com determinação. Enquanto não nos livrarmos da reação às atividades pecaminosas, não poderemos compreender Krishna nem ocuparmos-nos em seu transcendental serviço amoroso. Continuando. Segundo Shukadeva Goswami, Krishna levava consigo um número ilimitado de vacas e de vaqueirinhos, e assim ninguém conseguir-lhes-ia contar o número total. Cada vaqueirinho apacentava um total de bezerros, nas proporções de Koti, Arbuda, Shankha e Padma. Esta é a maneira de contar. Significado. Segundo os cálculos matemáticos védicos, utiliza-se os seguintes sistemas de contagem: unidades, dezenas, dasha; centenas, shata; milhares, sahasra; dezenas de milhares, ayuta; e centenas de milhares, laksha. Um laksha multiplicado por 10 é igual a um niyuta, o qual multiplicado por 10 é igual a um koti. Um koti multiplicado por 10 é igual a um arbuda, o qual multiplicado por 10 é igual a um vrinda. Um vrinda multiplicado por 10 é igual a um karva, o qual multiplicado por 10 é igual a um nikarva. Um nikarva multiplicado por 10 é igual a um shankha, o qual multiplicado por 10 é igual a um padma, que por sua vez multiplicado por 10 é igual a um sagara. Um sagara multiplicado por 10 é igual a um antya,
o qual multiplicado por 10 é igual a um madhya. E um madhya multiplicado por 10 é igual a um parardha. Cada múltiplo de 10 vezes maior do que o maior anterior. Dessa maneira, todos os vaquirinhos que acompanhavam Krishna tinham muitos bezerros para apacentar. Muitos e muitos. Todos os vaqueirinhos tinham bezerros ilimitados. Da mesma forma, seus bastões, flautas, flores de lótus, cornetas, trajes de ornamentos eram também ilimitados. Não se pode limitá-los escrevendo sobre eles. Os vaqueirinhos tornaram-se então Narayanas de 4 braços, deidades predominantes dos planetas Vaikunta. Cada Brahma de cada universo diferente passou a oferecer orações aos senhores. Todos aqueles corpos transcendentais emanaram do corpo de Krishna e dentro de um segundo entraram novamente no corpo do Senhor. Ao ver este passatempo, o Senhor Brahma, que preside este universo, encheu-se de espanto e admiração. Após oferecer suas orações, chegou à seguinte conclusão. O Senhor Brahma disse: se alguém disser que conhece tudo sobre a opulência de Krishna, que continue pensando dessa maneira. No entanto, quanto a mim, com meu corpo e minha mente, considero a coisa de outra maneira. Meu Senhor, vossa opulência assemelha-se a um ilimitado oceano de néctar, e para mim é verbal e mentalmente impossível conscientizar-me de sequer uma gota deste oceano. Existem pessoas que dizem: conheço tudo sobre Krishna, que pensem dessa maneira. Quanto a mim, não desejo falar muito sobre este assunto. Ó meu Senhor, deixai-me dizer só isto. No que diz respeito a vossas opulências, elas estão além do alcance de minha mente, corpo e palavras. Significado. Esta citação do Srimad Bhagavatam 10, 14, 38 foi falada pelo Senhor Brahma após ele roubar as vacas, bezerros e vaqueirinhos do Senhor Krishna. Tendo Krishna demonstrado sua opulência transcendental, de novo criando com suas expansões de Vishnumurtis todas as vacas, bezerros e vaqueirinhos roubados. Após ver isto, Brahma ofereceu essa oração. Que vivam as glórias do Senhor Krishna. Quem pode ficar ciente de todas elas? Sua morada, Vrindavana, tem muitas opulências maravilhosas. Tentai, pois, ver todas elas. Segundo as revelações das Escrituras reveladas, a extensão de Vrindavana são meras 16 kroshas, 50 quilômetros. No entanto, todos os planetas Vaikunta e os inúmeros universos localizam-se num canto desta área. Significado. Em Vraja, a Terra divide-se em diversas vanas, ou florestas. 12 é o número total de florestas, e estima-se que tenham 84 kroshas de extensão. Todas elas, a floresta especial, conhecida como Vrindavana, vai desde o atual município de Vrindavana até a aldeia chamada Nandagrama. Esta distância é de 16 kroshas, 50 quilômetros. Continuando. Ninguém pode avaliar a opulência de Krishna, pois ela é ilimitada. Contudo, assim como se pode ver a lua através dos ramos de uma árvore, desejo dar um pequeno indício. Significado. A uma criança, primeiro mostram-se os ramos de uma árvore, e só então mostra-se a lua através dos ramos. Isto chama-se Shakachandra Nyaya. A ideia é que primeiro alguém deve receber um exemplo mais simples, então explica-se o substrato, que é mais difícil de entender. Então, assim, para quem gosta de estudar sistematicamente, aqui tem uma informação interessante. Shakachandra Nyaya. Shakachandra Nyaya. Nyaya significa filosofia. Então é lógica, né? Essa
Aqui é a lógica da analogia. A analogia é que faz esse transporte de, através de um exemplo simples, se concebe uma situação mais complexa. Então, aqui Prabhupada explica isso. E por que eu parei para explicar sobre isso? Porque para Prabhupada esses significados têm uma continuidade de treinamento para os seus leitores, os seus discípulos, os seus seguidores. Mas os discípulos e seguidores, às vezes, leem querendo simplesmente conectar o significado ao texto imediato. Então, às vezes, ele perde o fluxo. Por isso é muito importante procurar os diferentes fluxos que existem dentro das explicações de Prabhupada. Aqui é exatamente um tema muito importante sobre epistemologia, quando se explica como validar um conhecimento, e sobre metodologia de pregação. Por que a analogia é usada mais em teologia do que em filosofia? Porque a teologia busca explicar Deus que não pode ser concebido através dos sentidos materiais facilmente. Então, é preciso dar um exemplo de alguma coisa que pode ser percebido pelos sentidos facilmente, para então poder dizer Deus é assim também. Então aqui está se dizendo que para uma criança primeiro se mostra os ramos da árvore. Você está vendo o ramo da árvore, agora está vendo aquela luz que está por trás, é a lua. Isso é o que o Prabhupada está querendo explicar aqui. Vou parar aqui, é o verso 31 da próxima vez. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.